Só de ouvir esse nome, a gente já sente um arrepio. Hoje, a gente vai fundo em um dos casos mais sombrios e complexos da história criminal moderna. A história de Jeffrey Dahmer. Vamos começar com um número que, por si só, já dá a dimensão da tragédia. 17. Guarda bem esse número. Foram 17 jovens, 17 homens, que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas por ele. Olha, o nome dele já é assustador o suficiente, né? Mas foi o apelido que realmente resumiu o horror de tudo que ele fez. O Canibal de Milwaukee. Para a gente entender essa história tão complexa, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, quem foi o Caníbal de Milwaukee. Depois, a gente volta um pouco lá nas origens dele para entender o primeiro crime. Daí, a gente vai ver em detalhes o método pavoroso que ele usava, como ele finalmente foi descoberto. Vamos analisar o julgamento, que na verdade expôs uma falha enorme no sistema. E, por fim, a gente reflete sobre o fim dele e o legado terrível que ficou. Então, vamos começar? Primeira parte. O Caníbal de Milwaukee. Basicamente, Jeffrey Dahmer foi um serial killer americano que aterrorizou o país ali entre 1978 e 1991. Mas o que deixa esse caso tão perturbador vai muito além de só assassinato. A gente está falando de necrofilia, canibalismo, desmembramento. São atos de uma crueldade que, sinceramente, é difícil até de imaginar. A pergunta que fica é, como alguém chega nesse ponto, né? Como uma pessoa se torna isso? É o que a gente vai tentar entender agora na segunda parte, olhando para as origens dele e para o começo de tudo. Sabe, muitos estudos sobre o caso do Dahmer falam de uma tal formação psicopática. Traduzindo isso, a ideia é que a mente dele foi meio que moldada desde muito cedo por uns conflitos internos bem pesados e, principalmente, por uma falta de afeto gigantesca. Isso teria criado a base para essa desconexão total com outras pessoas que ele demonstrou depois. E o que é realmente chocante é o quão cedo essa escuridão toda tomou conta dele. Pensa só, ele nasceu em 1960 e ainda adolescente, no final dos anos 70, cometeu o primeiro assassinato. Foi um sinal terrível, muito precoce, de tudo que ainda estava por vir. E isso nos leva direto para a terceira parte, onde a gente vai analisar um método dele. Porque o Dahmer não agia ao acaso, sabe? Existia um padrão sistemático e absolutamente horripilante nos ataques. O método dele era assustadoramente calculado, tinha um passo a passo. Primeiro, ele atraía as vítimas, muitas vezes oferecendo dinheiro, carona, bebida. Depois que elas estavam com ele, ele drogava as bebidas. E aí, dentro do apartamento dele, ele cometia os atos de violência extrema. E a parte mais macabra de todo esse ritual vinha depois. Ele guardava partes dos corpos. Basicamente, ele transformou o próprio apartamento num museu particular de horrores. Tá, mas quem eram as vítimas desse padrão terrível? Ele tinha um alvo muito específico. Homens jovens, e na maioria das vezes eram homens negros e gays. E essa escolha, olha, não foi por acaso. Entender isso é crucial para a gente sacar a falha social gigantesca que permitiu que ele continuasse cometendo esses crimes por tanto tempo sem ser pego. E esse terror todo continuou por mais de uma década. É inacreditável. A quarta parte da nossa análise mostra como, finalmente, essa matança teve um fim. A pergunta que todo mundo se fazia e que ficou no ar por mais de 10 anos era essa. Afinal, como ele foi pego? Depois de tanto agindo debaixo do nariz de todo mundo? Pois é, a resposta não veio de uma mega investigação policial, não. Veio da coragem de uma pessoa. Em julho de 91, uma das vítimas em potencial dele conseguiu escapar do apartamento e correu para avisar a polícia. Foi esse ato de bravura que colocou um ponto final em tudo. O que a polícia encontrou quando entrou no apartamento do Dahmer era simplesmente um cenário de horror. Não tem outra palavra. Tinha de tudo. Restos humanos espalhados, órgãos guardados num freezer, até fotos Polaroid que ele tirava para documentar os crimes. E, claro, as ferramentas que ele usava para desmembrar os corpos. Ali, a verdadeira dimensão da depravação dele foi escancarada. Bom, com ele preso, a gente avança para ver o que aconteceu no sistema de justiça. E a quinta parte aqui não é só sobre o julgamento em si, mas sobre as falhas sociais que o caso todo trouxe à tona. No tribunal, a defesa dele tentou a única carta que tinha na manga:
alegar que ele era insano, que não sabia o que estava fazendo. Só que o júri não comprou essa ideia. O veredito foi claro. Dahmer foi considerado legalmente são e, portanto, totalmente responsável por cada um dos seus atos monstruosos. A sentença, claro, foi pesadíssima para refletir a gravidade de tudo que ele fez. Foram 15 sentenças de prisão perpétua. Pensa nisso. Basicamente, uma para cada vida que ele destruiu. Só que a justiça para as vítimas acabou levantando uma outra questão. Uma questão muito maior, que vai além do próprio Dahmer. Uma vizinha dele, a Glenda Cleveland, tentou avisar a polícia várias vezes. Ela ligou, ela insistiu, mas ela foi completamente ignorada. E o caso dela expôs uma falha devastadora no sistema, sabe? Um sistema onde o racismo e a homofobia fizeram com que os pedidos de socorro de comunidades marginalizadas fossem simplesmente silenciados. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o fim da vida do Dahmer e o legado sombrio que essa história toda deixou. O fim da história dele foi tão rápido quanto a captura foi demorada. Ele foi preso em 91, condenado em 92, e a vida dele acabou ali mesmo, atrás das grades em 1994, quando ele foi assassinado por outro detento. E mesmo depois de décadas, a história do Dahmer continua por aí, fascinando e aterrorizando as pessoas. A gente vê isso em produções recentes, como aquela série da Netflix, que tentam, de forma muito importante, mudar o foco, sair um pouco do assassino e olhar mais para as vítimas e, principalmente, para as falhas do sistema que deixaram tudo aquilo acontecer por tanto tempo. E no fim de tudo fica uma pergunta que ecoa até hoje. Será que a história do Dahmer é só sobre um monstro solitário, uma anomalia terrível na sociedade? Ou será que ela é também um espelho bem sombrio, de uma sociedade que, por causa do seu preconceito, da sua negligência, falhou em proteger os mais vulneráveis? E que, nesse processo, acabou permitindo que um monstro como ele agisse livremente nas sombras?